Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. Na aula de hoje, nós vamos informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Também nós vamos explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. No final da aula, nós vamos constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos a estudar a supremacia das Escrituras. Dentro desse tema, nós estamos estudando a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta lição foi comentada pelo pastor Douglas Batista. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do site. No site você pode fazer o download gratuitamente dos slides que lá estão, que são os slides desta lição, tá bem? E assim estude conosco a Palavra de Deus ou dê a sua aula usando os slides de uma forma maravilhosa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a inerrância da Bíblia. E eu quero passar alguns subsídios que são interessantes para todos nós que estamos na área do ensino e para todos aqueles que são interessados em aprender assim a Palavra de Deus. Nós vamos ver dentro da inerrância da Bíblia, nós vamos ver também o que é a inerrância da Bíblia, e nós vamos ver também os manuscritos autógrafos, que está relacionado aos manuscritos apógrafos, e depois nós vamos ver os apócrifos e também os pseudoepígrafos. E isso vai nos ajudar gloriosamente na nossa lição. Os cristãos historicamente alegaram que a Bíblia é infalível, uma afirmação mais forte do que a inerrância. Quando nós dizemos que a Bíblia é infalível, estamos dizendo que a Bíblia não falha. Então esta afirmação é muito mais forte, enquanto a inerrância significa simplesmente que a Bíblia é livre do erro, a infalibilidade significa que a Bíblia é incapaz de errar, ela não falha, uma propriedade ainda mais precisa. A inerrância não requer infalibilidade, mas a infalibilidade requer inerrância. De forma simples, a doutrina da inerrância é a crença de que a Bíblia é verdadeira. A preservação do texto bíblico. É bem verdade que os documentos originais da Bíblia, chamados de autógrafos, não foram preservados. Tudo que se tem são cópias antigas, com certeza, mas não os autógrafos. No entanto, numa comparação com outros textos do mundo antigo, a Bíblia é um livro muito mais bem preservado em grande número de cópias antigas. Isso se explica de modo especial ao Novo Testamento, valendo também para o Antigo Testamento, especialmente a partir da descoberta dos rolos do Mar Morto. O uso da locução versões antigas, no caso da tradução do Antigo Testamento. Como no caso do texto do Antigo Testamento, não se dispõe de um número expressivo de manuscritos mais antigos em hebraico. Os eruditos e tradutores levam em conta o testemunho das versões antigas, principalmente o Targum aramaico,
a tradução grega da Septuaginta e a Vulgata Latina. Estas traduções foram feitas a partir de um original hebraico que é muito mais antigo do que o Códice de Leningrado de 1008 d.C., reproduzido na Bíblia hebraica chamada de Stuttgartensia. O uso da expressão melhores e mais antigos, no caso do Novo Testamento. Em muitas edições da Bíblia, principalmente as Bíblias de estudo, afirma-se que a tradução do texto do Novo Testamento segue os melhores e mais antigos manuscritos. Essa expressão só se tornou possível a partir da descoberta de muitos manuscritos antigos nos últimos 200 anos. Entre esses manuscritos estão o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, o Códice Alexandrino, bem como vários outros papiros. Um manuscrito mais antigo não é necessariamente melhor do que um manuscrito copiado em época mais recente, mas até provar em contrário um manuscrito mais antigo que não resultou de um longo processo de sucessivas cópias, tem maiores chances de conter menos erros de cópia. Por isso, as edições do Novo Testamento grego, chamadas de críticas, têm a preferência das sociedades bíblicas, em detrimento do assim chamado texto recebido, porque refletem o texto tal qual se encontra nos melhores e mais antigos manuscritos. O texto recebido foi elaborado por Erasmo de Roterdã no século XVI, a partir de um punhado de manuscritos copiados no final da Idade Média. No entanto, em termos de conteúdo, não há diferença substancial entre o texto crítico e o texto recebido, pois, em geral, aquilo que o texto recebido tem a mais reflete ou ecoa o que se encontra em outro lugar na Bíblia. Os documentos originais que compõem os 66 livros da Bíblia, às vezes chamados de autógrafos, não estão na posse de qualquer organização. Para ganhar uma compreensão de como a Bíblia original foi escrita e como ela se compara ao que é lido hoje, é necessário olhar para o processo que resultou em sua compilação original e o que tem acontecido desde então. De acordo com os céticos, nunca houve uma verdadeira Bíblia original. Eles acreditam que a Bíblia é o produto do homem e não de Deus, e que ela evoluiu através de séculos de revisões. É verdade que a Bíblia foi escrita durante um longo período de tempo, escrita por 40 autores ao longo de um período de 1500 anos. A escritura é composta de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento é frequentemente dividido em 3 seções. O Pentateuco, que é por vezes conhecido como a Lei, e inclui os 5 primeiros livros da Bíblia. Os Profetas, que inclui todos os escritos dos profetas maiores e menores. E depois nós temos os escritos, que inclui Salmos, Provérbios e uma série de outros livros. O Novo Testamento também é dividido em 3 segmentos: os Evangelhos, a história da igreja, que basicamente inclui apenas o livro de Atos, os escritos apostólicos, que inclui todo o resto, ou seja, as cartas que Paulo escreveu, a carta de Tiago, também a carta aos Hebreus, as cartas de Pedro, as cartas de João, a carta de Judas e também a revelação do Apocalipse que foi dada a João. Compilação do Antigo Testamento original. Como foi a Bíblia original compilada? A sua montagem pode ser rastreada de uma maneira bastante precisa por meio das Escrituras depois de ter sido escrito por Moisés.
O Pentateuco foi colocado na Arca da Aliança e preservado. Ao longo do tempo, outros textos inspirados foram adicionados aos 5 primeiros livros da Bíblia. Durante o tempo de Davi e Salomão, os livros já compilados foram colocados no tesouro do templo e cuidados pelos sacerdotes que serviam no templo. Mais livros também foram adicionados durante o reinado do rei Ezequias. Os hinos de Davi, os provérbios de Salomão e os livros proféticos como Isaías, Oséias e Miqueias, em geral, na medida em que os profetas de Deus falavam, suas palavras foram anotadas e o que foi gravado foi incluído no que hoje é o Antigo Testamento. Durante o exílio dos judeus no século VI, os livros foram espalhados, mas não perdidos. Por volta de 538 a.C., os judeus retornam do cativeiro babilônico e o sacerdote Esdras, mais tarde, vai recolher todos os livros anteriores e acrescenta outras obras à compilação. Uma cópia foi então armazenada na arca construída para o segundo templo e, seguindo um processo meticuloso, outras cópias foram feitas para proteger os escritos inspirados. Esta coleção de livros do Antigo Testamento, escritos na língua hebraica, é o que o judaísmo chama de Bíblia Hebraica. No 3º século a.C., os livros do Antigo Testamento foram traduzidos ao grego por uma equipe de 72 estudiosos judeus, com a obra acabada sendo chamada de Septuaginta. A palavra latina deriva da frase a tradução dos 72 intérpretes. A Septuaginta foi certamente utilizada e citada pelos apóstolos, inclusive Paulo, em seus escritos. Os manuscritos mais antigos da Septuaginta incluem alguns fragmentos do 1º e 2º séculos. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos na área de Qumran, em Israel. Vários pergaminhos datam entre o 5º e o 1º século antes de Cristo. Os historiadores acreditam que os escribas judeus mantiveram um local para preservar a palavra de Deus e proteger os escritos durante a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Os pergaminhos do Mar Morto representam quase todos os livros do Antigo Testamento e comparações com manuscritos mais recentes mostram-lhes praticamente idênticos. Os principais desvios são grafias dos nomes de alguns indivíduos e vários números citados nas Escrituras. Agora, a composição do Novo Testamento foi oficialmente estabelecida no Concílio de Cartago em 397 d.C. No entanto, a maior parte do Novo Testamento foi aceita como autoridade muito mais cedo. A primeira coleção de livros do Novo Testamento foi proposta por Marcião em 140 d.C. Marcião era um docetista. O docetismo é um sistema de crença que diz que tudo espiritual é bom e tudo material é ruim, e assim excluiu qualquer livro que falasse de Jesus sendo divino e humano, também editando as cartas de Paulo para que coincidissem com a sua própria filosofia. A próxima coleção de livros do Novo Testamento a ser proposta, da qual temos registro, foi o Cânone Muratori, em 170 d.C. Ele incluiu todos os 4 evangelhos, Atos, as 13 cartas de Paulo e as 3 cartas de João, Judas e Apocalipse. O cânone final do Novo Testamento foi identificado pela primeira vez por Atanásio, um dos pais da igreja, em 367 d.C. e ratificado pelo Concílio de Cartago em 397 d.C. Entretanto,
A história mostra que o atual Novo Testamento na Bíblia moderna foi reconhecido muito mais cedo e que é um reflexo exato dos autógrafos. Em primeiro lugar, a própria Escritura mostra que os escritos do Novo Testamento eram considerados inspirados e iguais aos do Antigo Testamento. Por exemplo, Paulo escreve: pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. A última citação é de Lucas 10:7, que mostra que Paulo considerava o Evangelho de Lucas como sendo Escritura. Um outro exemplo inclui uma declaração feita por Pedro: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo, a falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. É claro que Pedro considerava as cartas de Paulo tão inspiradas quanto o cânone do Antigo Testamento. Em segundo lugar, citações dos pais da igreja primitiva permitem a reconstrução de quase todo o Novo Testamento, assim como encontrado hoje. Por exemplo, Clemente, em 95 d.C., cita 11 livros do Novo Testamento. Inácio, em 107 d.C., cita de quase todos os livros do Novo Testamento. E Policarpo, um discípulo de João, no ano 110 d.C., cita 17 livros do Novo Testamento. Usando citações dos primeiros pais da igreja, todo o Novo Testamento pode ser reconstruído com exceção de 20 a 27 versículos, a maioria deles de 3ª de João. Tal evidência é testemunha do fato de que o Novo Testamento foi reconhecido muito mais cedo do que o Concílio de Cartago em 397 d.C., e que o Novo Testamento que temos hoje é o mesmo que foi escrito há 2000 anos. Em terceiro lugar, não há nenhuma rival literária no mundo antigo para o número de cópias de manuscritos ou para a datação antiga do Novo Testamento. Há 5.300 cópias gregas, 10.000 latinas e 9.000 cópias variadas do Novo Testamento existentes hoje, e mais continuam sendo descobertas através da arqueologia. Em resumo, embora ninguém hoje em dia possua os autógrafos originais, ainda temos muitas cópias existentes, e o trabalho de historiadores bíblicos através da ciência da crítica textual nos dá grande confiança de que a Bíblia de hoje é um reflexo preciso do trabalho dos escritores originais. Os livros apócrifos. O que são os livros apócrifos? Os livros apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia. Os livros apócrifos podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus, portanto, não servem para formar doutrinas, ou seja, para formar ensinamentos que fundamentam a nossa fé cristã. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia. Apócrifo vem de uma palavra grega que significa oculto. A Bíblia, como já dissemos, tem 66 livros que todas as igrejas aceitam como inspirados por Deus. Vários outros livros relacionados, mas não inspirados, também foram escritos ao longo do tempo. Esses livros são chamados de apócrifos porque não fazem parte da Bíblia.
foram ocultados da Bíblia para evitar heresias e confusões. Os livros apócrifos podem ter informação interessante e útil, mas também têm ensinamentos duvidosos que contradizem o restante que está escrito nos outros 66 livros canonizados e chamados a Bíblia Sagrada. Alguns têm histórias fantasiosas e erros históricos. Seus ensinamentos não têm o mesmo valor que tem a palavra de Deus, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por isso, não são publicados junto com a Bíblia. Não é bom misturar a verdade com o erro, ou misturar a verdade com coisas duvidosas. A lista dos livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica é o livro de Tobias, Judite, a Sabedoria de Salomão, o livro de Eclesiástico, Baruque, também a carta de Jeremias, 1º e 2º Macabeus, trechos acrescentados a Esté, trechos acrescentados a Daniel. Esses livros são chamados também de deuterocanônicos na Igreja Católica, porque somente foram oficialmente aceitos como divinamente inspirados em 1546 d.C. Todos esses livros apócrifos pertencem ao Antigo Testamento e não são aceitos pelos judeus como sendo inspirados por Deus. Além desses livros, a Igreja Ortodoxa normalmente aceita 1º e 2º Esdras, a oração de Manassés, 3º e 4º Macabeus e o Salmo 151, como foram escolhidos os livros oficiais da Bíblia. No século IV, haviam muitos livros em circulações nas igrejas, mas nem todos eram autênticos. Para evitar heresias e ensinamentos contraditórios, a igreja primitiva decidiu fazer uma grande investigação para decidir quais eram os autênticos, conforme 1 Tessalonicenses 5:21. Os líderes das igrejas e estudiosos cristãos se juntaram em concílios e investigaram cada livro. Apenas os livros com evidência sólida de autenticidade foram incluídos na Bíblia, deixando de fora todos os livros que deixassem dúvidas. Quem escreveu a Bíblia? Os livros apócrifos aceitos pela Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa não foram aceitos como divinamente inspirados nesses concílios, mas eram livros populares, considerados úteis. Eram como os livros que muitos cristãos hoje escrevem. Eram esclarecedores, mas não têm a mesma autoridade que a Bíblia. Os pseudo-epígrafos, que significa literalmente falsos sobrescritos, ou seja, falsas alegações de autoria, o que se refere ao fato de que muitos escritores antigos, especialmente escritores apocalípticos, alegavam que suas composições tinham sido realmente escritas muito antes por antepassados reverenciados, tais como Abraão, Moisés ou Isaías. Nesse sentido técnico, muitos dos pseudepígrafos são, na verdade, pseudepígrafos, mas muitos outros não são. Mesmo que o título seja inexato a este respeito, pseudepígrafos ficou firmemente estabelecido no uso científico e popular. As ideias e imagens dos escritos pseudepígrafos influenciaram não só os cristãos das primeiras gerações, mas continuaram a refletir-se nas produções e pensamentos do mundo da Idade Média. O conhecimento mais profundo adquirido atualmente da cultura do Antigo Testamento tem comprovado que até mesmo a cultura do presente está influenciada e condicionada pelo que aparece nesses escritos. Os pseudepígrafos mais relevantes
mais conhecidos, mais importantes são Livros de Adão e Eva, tradução da versão latina. Também A Vida de Adão e Eva, na tradução, numa versão eslava. A Vida de Adão e Eva, tradução da versão grega, também chamado o Apocalipse de Moisés. Apocalipse de Adão, o livro de Adão, o segundo tratado do Grande Sete, primeira de Enoque, também chamado de Etíope, Apocalipse de Enoque. Primeira de Enoque, segunda de Enoque, também numa versão eslava, Livro dos Segredos de Enoque, também livro de Melquisedeque, livro de Abraão, Testamento de Abraão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, a história de Azenate, seleções do livro de Moisés, Revelação de Moisés, a Assunção de Moisés, Testamento de Moisés, o Martírio de Isaías, a Ascensão de Isaías, Apocalipse de Esdras, Livro dos Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas, Testamento de Moisés, Testamento de Ezequiel, Testamento de Jó, a Carta de Aristeu, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Jeremias, Apocalipse de Zacarias, Apocalipse de Baruque, e também chamado de Segunda Baruque, o Apocalipse grego de Baruque, Terceira Baruque, fragmentos de uma obra de Zadok e, por fim, o Testamento de Salomão. Está aí uma pesquisa feita e que com certeza será de muita utilidade para todos os professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade quando nós estaremos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus, com mais subsídios da Escola Bíblica Dominical.